Amanda Viana por aqui, chegando com mais um vídeo para o canal do Planeta Futebol Feminino, para a gente falar sobre seleção brasileira na Copa América. Vou trazer um raio-x da convocação do Arthur Elias, passando pelo cenário pós-Olimpíada. Como foram as convocações do Arthur Elias pós-Olimpíada? Quem ficou para a lista final? Quem acabou não sendo convocada? Para a gente entender aí esse cenário, né? Quem teve mais convocação? Quem terminou com convocações baixas, mas na lista. Então, para a gente entender um pouco esse retrospecto, vamos para esse raio-x da convocação do Arthur. O Arthur convocou 23 jogadoras para Copa América, né, que será disputada no próximo mês de julho. A seleção brasileira estreia no dia 13 de julho contra a Venezuela, e essa convocação servirá também para a data FIFA, que vai rolar no final do mês de junho, o jogo contra a França, lá em Grenoble, no dia 27 de junho. Então, vamos lá, a gente já começa aqui com a convocação da Olimpíada de 2024, para a gente entender um pouco desse cenário, né? As goleiras Lorena, Tainá Borges e Luciana, zagueiras Rafaele, Tarciane, Thaís Ferreira e Lauren, laterais Antônia Tamires e Yasmin, meio-campistas Ana Vitória, Duda Sampaio, Vitória Yaya e Angelina, e as atacantes Adriana, Gabi Nunes, Gabi Portilho, Jennifer, Caroline, Marta, Ludmila e Priscila. Nos Jogos Olímpicos, 22 atletas foram chamadas, né? São 18, mas teve aquele sistema de que as 4 alternates elas seriam incluídas também no elenco. E dessas 22 atletas chamadas, apenas 10 entraram na convocação final da Copa América, e daqui a pouco a gente vai ver quem serão essas 10. Então, trazendo aqui essa convocação da Olimpíada, só para a gente ter um ponto de partida aqui para esse nosso raio-x, para esse nosso experimento. Depois dos Jogos Olímpicos de Paris, a primeira data FIFA que aconteceu foi em outubro de 2024, aquela data FIFA que a seleção brasileira enfrentou por 2 oportunidades a Colômbia, aqui no Brasil. E nessa data FIFA, o Arthur chamou Lorena, Natasha, Tainá Borges para o gol. Na zaga, Isa Haas, Kaká, Vitória Calhau, Tarciane e Lauren. Nas laterais, Fê Palermo, Yasmin e Bia Menezes. No meio-campo, Angelina, Camilinha, Laís Estevão, Duda Sampaio, Vitória e Yaya. As atacantes, Adriana, Micaele, Gabi Portilho, Ludmila, Priscila, Dudinha, Caroline, Amanda Gutierrez, Gil Garbellini e Vicky Albuquerque. Ali embaixo eu coloquei a parte de cortes. Vocês vão ver que em algumas dessas telas isso vai ser comum, porque algumas das jogadoras acabaram se lesionando, precisaram ser cortadas, e nesse caso a Gabi Portilho deu lugar a Marília. Então, lá no final, quando vocês forem ver a contagem de convocações, eu estarei contando atletas que estiveram na lista inicial e atletas que foram chamadas depois desses cortes. Então, por exemplo, aqui eu estou contando uma convocação para Gabi Portilho, ainda que ela tenha sido cortada, e também uma convocação para Marília, que entrou no lugar dela. E um outro disclaimer aqui: as posições que as atletas estão listadas, elas vão de acordo com a lista que a CBF nos divulgou, né? Então, por exemplo, ali, a Fê Palermo está como lateral, mas em muitos jogos a Fê Palermo joga como zagueira. Mas isso aí é uma função que o Arthur Elias coloca para atleta. Eu estou utilizando a posição que saiu na convocação da CBF, então só para a gente ter isso em mente, porque não fiquem presos a essas posições, porque, por exemplo, ali as atacantes, muitas delas, o exemplo da Adriana, por exemplo, joga como ala na seleção em diversos momentos. Então, só para a gente não ficar muito preso aqui às posições, já que o treinador Arthur Elias gosta muito de escalar as atletas em determinadas funções. Nessa lista aqui, a gente já vê ali em negrito, eu deixei destacado as jogadoras que entraram na lista final da Copa América. Então, na convocação de outubro de 2024, 13 jogadoras que foram convocadas estão no grupo da Copa América, para a gente ter uma noção dessa evolução. Então, na Olimpíada, 10 jogadoras que estiveram presentes nos Jogos Olímpicos estarão na Copa América. Na primeira lista pós-olímpica, em outubro de 2024, 13 das atletas estarão.
e acho que vale o contexto aqui para essas duas listas de 2024, a de outubro e a de novembro, que a gente vai ver daqui a pouco, foi um momento que o Arthur Elias abriu um pouco mais para outros testes, né? Então, muitas atletas chegaram a ter as suas convocações pela primeira vez, que é o caso, por exemplo, da Isa Haas, e chegou para ficar, porque ela chegou e não saiu mais. Então, importante também a gente ver a evolução dos nomes. Agora a gente vai para o mês de novembro de 2024, aquela data FIFA que pegou o final de novembro e o início de dezembro contra a Austrália. Nessa lista, as goleiras Lorena e Cláudia estarão na Copa América, estiveram lá naquele momento. As zagueiras Isa Haas e Kaká também. Nas laterais, Fê Palermo e Yasmin, constantes. No meio-campo, Angelina e Duda Sampaio. E no ataque, Amanda Gutierrez, Gabi Portillo, Gil Gabellini, Caroline presentes. A Dudinha também entra porque ela foi convocada para essa lista depois do corte da Priscila. Então, para a gente ter uma noção, seguimos com 13 jogadoras que estiveram presentes na data FIFA de novembro e estarão no grupo da Copa América. Linear, né? Linear, e um grupo que não foi muito mexido, tanto que Lauren sendo convocada, Vitória Calhau também, outra que foi chamada pela primeira vez, né, no final de 2024, seguiu com esse grupo, a Natasha também. Então, o Arthur Elias sendo muito constante nas listas pós-Olimpíada. Laís Estevam também, constante no grupo. Então, isso aqui para a gente entender o processo. Agora a gente já entra em 2025. Vale lembrar, né, que essa convocação para fevereiro de 2025 foi aquela data FIFA que a seleção brasileira optou por não realizar amistosos. Então, treinamentos na Granja Comari, e aí um grupo maior. 30 jogadoras estiveram presentes nessa convocação. Então, naturalmente, que o número maior também dessas atletas esteja na Copa América. Das 30 presentes nessa lista de fevereiro, 16 estarão no grupo da Copa América. Então, vamos passar rapidinho por essas 30, só para a gente ver essa evolução. No gol, ele chamou 4 goleiras: Lorena, Natasha, Camila Rodrigues e Cláudia. A Camila voltando a ser convocada, né, depois daquela grave lesão que ela teve, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, então voltou a ser convocada em fevereiro de 2025. Na zaga, Isa Haas seguiu, mantida, Antônia, Lauren, Kaká, Tarciane e Marisa. Aqui dá para a gente ver uma frequência de Isa Haas e Kaká, sempre presentes nas listas. A Antônia variando de zagueira ou lateral, entrando naquilo que eu falei para vocês, né, da questão da posição e da função. E Marisa tendo a sua primeira chamada pós-Olimpíada. Vale lembrar que a Marisa, antes dos Jogos Olímpicos, ela foi chamada para completar treinos no período de preparação. Então, tendo a sua primeira convocação efetiva com o Arthur Elias para a data FIFA de fevereiro. Nas laterais, Fê Palermo e Yasmin, sempre constantes, com Bruninha e Bia Menezes revezando algumas chamadas, elas que estiveram em convocações do final de 2024 também. No meio-campo, Angelina, Laís Estevam, Ari Borges, Gabi Zanotti, Ana Vitória e Vicky Albuquerque. Angelina, sempre uma constante, assim como a Laís Estevam. A Duda Sampaio não esteve nessa data FIFA porque ela estava lesionada. Ari Borges voltando a receber uma chance, Gabi Zanotti recebendo a primeira chance, Ana Vitória recebendo também, né, a sua primeira chamada depois dos Jogos Olímpicos, e Vicky Albuquerque presente de novo, ela que esteve presente nas listas de 2024 também, no final de 2024. E o cenário do ataque, com Aline Gomes, Gil Garbellini, Marília, Priscila, Amanda Gutierrez, Ludmila, Jennifer, Gláucia, Caroline e Adriana. Um cenário que não mudou muito em relação às listas de 2024, né? Deu para a gente ver em relação às listas de outubro e novembro, não mudou. A novidade aqui foi a presença da Gláucia recebendo aí uma oportunidade nessa data FIFA para treinamentos. Agora, a gente já entra na convocação de abril, que foi aquela lista para os 2 amistosos contra os Estados Unidos. Então, uma lista bem mais importante já, e claro, uma lista menor do que a de fevereiro. Aqui a gente olha para o cenário do gol:
Lorena, Natasha e Camila. Camila permaneceu, a Cláudia acabou não sendo chamada, e a Natasha ali como a figura da segunda goleira, né? A Natasha, nesse ciclo, ela vinha sendo a principal reserva da Lorena, não estará na Copa América porque rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Na zaga, Tarciane, Isa-Haas, Kaká e Lauren. Tarciane, Isa-Haas e Kaká muito frequentes nas convocações, especialmente Isa-Haas e Kaká, que estiveram em todas. Lauren também entrou nessa lista. Nas laterais, Bruninha, Antônia, Yasmin e Fê Palermo. De novo, a constância de Yasmin e Fê Palermo, Antônia recebendo outra chamada e a Bruninha também nesse grupo. Nas meio-campistas, Duda Sampaio, Angelina, Laís Estevão e Marisa. Duda Sampaio, Angelina e Laís Estevão foram constantes. Elas estiveram em todas as chamadas, exceto a Duda em fevereiro, como a gente acabou de ver. E a Marisa recebendo de novo uma chamada, mas como meio-campista. Então, permaneceu, mas o Arthur a convocou como meia nos jogos contra os Estados Unidos. Como vocês podem lembrar, no primeiro amistoso ela atuou no meio-campo e no segundo amistoso como zagueira, e aí foi bem melhor. No ataque aqui, de novo, permanecendo o mesmo grupo de jogadoras, né? Adriana, Gil Garbellini, Jennifer, Amanda Gutierrez, Caroline, Gabi Portilho, Ludmila e Luane. Um grupo que não mudou muito. Luane recebendo uma chamada importante aqui para Luane, foi vital essa convocação em abril, acho que para ela se consolidar, né? Muito importante para a Luane, e um grupo ali que muito constante com a Amanda Gutierrez, Caroline e também a Gil, presentes em todas as convocações, essas jogadoras. Agora a gente já muda para maio de 2025, a última lista que tivemos, né, para os amistosos contra o Japão aqui no Brasil. Nessa lista, a Natasha já estava lesionada, então a gente vê aqui... desculpa, só para voltar aqui no cenário de abril, né? De todas as convocadas, 16 estarão na Copa América. Então já foi uma chamada de evolução. Por exemplo, nas duas de 2024, 13, e nessa de abril, 16. Então, Arthur já consolidando um pouco mais em abril. Então, agora a gente passa para maio. Lorena, Cláudia, Camila, Natasha lesionada, então o grupo de goleiras permaneceu. Aqui na zaga, Tarciane, Isa-Haas, Kaká, Marisa e Thaís Ferreira. Ele montou já a sua zaga, Marisa convocada definitivamente como zagueira, né? As 3 primeiras que eu citei como a base que vinham acontecendo, e rolou um teste com a Thaís ali, pensando na vaga final. E a Lauren já não foi chamada nessa de maio, então uma mudança para a gente ter essa noção. Nas laterais, Fê Palermo e Yasmin, de novo frequentes, Bruna Caldeirão e Fátima Dutra recebendo a primeira chamada, e a Fátima aproveitou essa oportunidade. Meio-campista, Duda Sampaio, Angelina, Laís Estevão, Vitória Yaya e Ana Vitória. Vale lembrar que tivemos os cortes, né? E 2 desses cortes no meio-campo. Ana Vitória e Laís Estevão se lesionaram. Ludmila entrou no lugar da Ana Vitória, Ari Borges entrou no lugar da Laís Estevão. A lesão da Ana Vitória é mais simples, a da Laís um pouco mais complicada. Então, a Laís fora do grupo da Copa América, Ana Vitória dentro do grupo da Copa América. E quem aproveitou aí essa lesão da Laís, essa vacância, porque eu tenho certeza que se a Laís estivesse disponível fisicamente, ela estaria na Copa América, foi a Ari Borges, que aproveitou muito nos treinamentos, né, dentro dos treinamentos. E no ataque, a gente chega em Dudinha, Johnson com a primeira chamada, Luane, Debinha, Marta, Gil Garbellini, Jennifer, Amanda Gutierrez e Caroline. De novo, um grupo muito semelhante, agora com a entrada da Johnson e a volta da Debinha para a seleção. Mas a Debinha acabou não conseguindo aproveitar isso porque se lesionou logo antes da data FIFA, e quem entrou no lugar dela foi a Adriana. Então, assim, as convocações do ataque não mudaram muito. Mas a Johnson, por exemplo, aproveitou bastante a oportunidade, né? Acho que aquele segundo gol que ela marca, o gol da vitória contra o Japão no segundo amistoso, teve um peso grande para ela conseguir essa vaga na Copa América. E ali a gente vê 21 jogadoras desse grupo estarão na Copa América. Ou seja, só 2 de diferença para o grupo de 23. E essas 2 são Antônia, que não foi chamada nessa lista, e Gabi Portilho, que estava lesionada. Então, foi um grupo de maio que
basicamente se materializou no grupo da Copa América. E agora a gente vai ver aqui o cenário geral, o cenário da convocação da Copa América com as convocações gerais depois da Olimpíada de Paris. Aqui eu coloco o nome da jogadora e, entre parênteses, o número de chamadas que ela teve depois de Paris. E esse número de chamadas corresponde apenas até maio. Então, eu não estou considerando a convocação da Copa América, só para ficar claro. Então, só para a gente ter uma noção de em quantas listas essas atletas estiveram antes da chamada final da Copa América. O número máximo é 5. Então, a Lorena teve o número máximo no gol, com 5. Camila Rodrigues e Cláudia dividiram com 3 ali. Então, a Natasha tinha 4, mas indisponível por lesão. Na zaga, Isa, Haas e Kaká tiveram o número máximo com 5 chamadas, a Tarciane com 4, a Marisa com 3. Das que ficaram de fora, a Lauren teve um número maior até que a da Marisa, com 4 chamadas, Vitória Calhau lesionada com 2, Thaís Ferreira teve apenas uma, apenas a de maio. Eu acho que aqui vale só um recorte, né, para falar que uma das coisas que o Arthur expôs para o Planeta Futebol Feminino, na exclusiva que tivemos com ele na data da convocação, quem ainda não conferiu, vou deixar o link aqui na descrição e também aqui no card da nossa live da convocação, que acompanhamos a lista, a coletiva do Arthur e ainda tivemos uma exclusiva com ele e Cris Gambaré. E respondendo à pergunta da Thaís Viviane, o Arthur falou sobre a ausência, por exemplo, da Lauren e a chamada de algumas atletas, como a Kaká, que não teve ainda um grande evento com a seleção brasileira. Então, na Copa América, ele quer olhar para algumas jogadoras que ainda não tiveram grandes eventos com a seleção, ver como elas vão se comportar, como elas vão encaixar na equipe, porque a Lauren, por exemplo, ele já conhece, uma grande zagueira, segundo ele também, e ele já conhece o que ela pode encaixar. Então, só aqui esse parênteses para a gente entender um pouco também do contexto dessa lista. A gente pula para as laterais, Yasmin e Fê Palermo com as chamadas máximas, 5, aí a gente já cai bastante, né? Antônia com 2 e Fátima Dutra com 1. A Fátima aproveitou a chance que teve nos jogos contra o Japão. Bruninha com 3, ficou de fora, Bia Menezes com 2 e Caldeirão também ficaram de fora. Nas meio-campistas, Angelina com número máximo, 5 chamadas, Duda Sampaio com 4, a única que ela não foi convocada foi aquela de fevereiro, que ela estava lesionada, e aí o número já cai, né? Ana Vitória com 2, Ari Borges com 2. Esse Ana Vitória com 2 chamadas, eu acho que está muito relacionado às lesões da Ana Vitória. Foi uma temporada do fim de 24 e esse primeiro semestre de 25 com alguns problemas físicos para a meio-campista do Atlético de Madrid. E a Ari, eu acho que a Ari ganhou essa vaga muito nos treinamentos, porque a gente viu uma minutagem ínfima da Ari nesse período, pouquíssimos segundos ali dentro de campo. Então, acho que ela ganhou muito essa convocação ali nos minutos de treino que ela teve, né, com o Arthur. Acho que a briga dela estava maior com a Vitória Yaya. E a gente vê ali, né, na listagem das que ficaram de fora, Laís Estevam com 5, número máximo de convocações. Então, a Laís, realmente, na minha visão, ela não vai para a Copa América porque ela está lesionada. Acho que é só por isso. E no ataque, a gente tem Amanda Gutierrez, Gil Garbellini e Caroline com número máximo de convocações, 5. Então, jogadoras que formam aí a base do time do Arthur. Acho que especialmente a Gil e a Caroline, né, mais titulares nesse período. A Gabi Portilho com 3. Ela que acho que só não está com mais convocações porque também se lesionou, né? Se lesionou recentemente. Então, acho que a Gabi Portilho poderia até ter mais do que 3 convocações. Dudinha com 3, foi uma atleta que aproveitou muito, acho que os períodos de treino, né? E ela que foi chamada naquela lista de novembro, no corte da Caroline, então também aproveitou bastante os jogos contra a Austrália e brilhou na hora que tinha que brilhar contra o Japão. Aquela última impressão ficou muito forte para a Dudinha, recebe merecidamente essa chamada. Acho que assim como a Luane, aproveitou muito, né, a chamada contra os Estados Unidos, que ela entra muito bem naquele segundo amistoso, e aproveitou bem esses jogos contra o Japão, colocou aí essa pulguinha atrás da orelha do Arthur, é uma opção ali para a ala e também para o ataque. Marta e Johnson, uma única chamada. Aproveitaram os jogos contra o Japão, acho que são casos totalmente diferentes aqui, né? A Marta, pelo peso na seleção,
pela experiência também de ir para um grande torneio, num grupo muito jovem. Eu acho que é também a questão dentro de campo e fora de campo que a Marta contribui também. E a Johnson, a última impressão, né? Que ficou nos jogos contra o Japão e é mais uma das figuras que entra naquele critério, eu acho, de dar experiência e minutagem em um grande torneio com a seleção. Então vai ser bem interessante acompanhar essas atletas. E das que ficaram de fora, a Adriana ficou de fora com 5 chamadas, número máximo de convocações. Ludmilla teve 4, Jennifer teve 3. Acho que essas aqui, os cortes assim um pouco mais de destaque, junto com a Lauren também, né, das que acabaram não indo para a Copa América. A Priscila, com 3 chamadas, lesionada. A Priscila é outra que eu tenho certeza que se não tivesse tido problema do joelho no início de 2025 e agora, infelizmente, rompendo totalmente o ligamento cruzado anterior do joelho, eu acho que ela estaria sim nesse grupo da Copa América. Marília, com 3, recebeu muitas chamadas, mas é outra que está tendo um 2025 com algumas lesões lá no Cruzeiro. Eu acho que isso prejudicou um pouco essa sequência da Marília na seleção, mas é uma atleta que eu tenho curiosidade de vê-la depois da Copa América. Eu acho que taticamente ela se encaixa muito bem nesse ataque do Arthur Elias. E aí, Aline Gomes, Gláucia, Debinha, Nicole, Micaele com menos chamadas, né? Mas acho que a Aline é uma das que estará, sim, no grupo pós-Copa América, vai estar no radar com certeza. Então, pessoal, esse foi aqui um vídeo para trazer esse panorama mesmo, né? Para a gente entender como que foi a montagem dessa lista, a evolução da Olimpíada para cá. Nos Jogos Olímpicos, apenas 10 jogadoras que disputaram a Olimpíada estarão nessa Copa América. Data FIFA de outubro e novembro de 2024, 13 jogadoras que estiveram lá estarão na Copa América. Na data FIFA de fevereiro, treinos na Granja Comari, 16 atletas do grupo de 30 convocadas estarão na Copa América. Em abril de 2025, as mesmas 16 estarão na Copa América. E aí, em maio, o Arthur praticamente definiu a sua lista com 21 das convocadas de maio na Copa América. Apenas Antônia e Portilho se somaram, né, para completar o grupo. Então, para a gente ter uma noção desse processo aí, né, dessa coerência, acho que também dos testes e das avaliações que o treinador foi fazendo para optar pelo seu grupo. Claro, algumas escolhas olhando para desempenho, para campo, outras olhando também a questão de dar mais minutagem e experiência em um grande torneio, outras escolhas fazem parte da confiança, da espinha dorsal. Então, acho que cada caso é um caso, mas aqui a gente conseguiu ver um pouco desse cenário completo da convocação do Arthur. A seleção brasileira, de novo, estreia na Copa América no dia 13 de julho contra a Venezuela, mas antes disso tem um compromisso na França, nessa data FIFA, lá no dia 27 de junho, em Grenoble. Eu sou Amanda Viana, vou ficando por aqui. Valeu!